Já que a gente trouxe o tema para a nossa roda de conversa aqui, vamos lá, Jason. Bom, aproveitando exatamente o tema, vamos pensar o seguinte: eu vou sair da economia e vou acabar indo para a geopolítica, e esse acho que é um dos pontos mais relevantes. Porque, obviamente, toda a gritaria que nós observamos, especialmente das esquerdas internacionais, dentro dos próprios Estados Unidos, que ela é muito bem organizada. Dia seguinte à invasão da Venezuela, você tinha o mesmo tipo de cartaz espalhado pelo país inteiro. Mas dizem que invadiram a Venezuela por causa do petróleo. Eu não acredito que seja um processo econômico em relação ao petróleo. Eu acho que minha opinião, aí eu quero saber a sua, se também é um processo mais geopolítico do que econômico, que primeiro, o petróleo venezuelano não é bom. Ele é um petróleo repleto de enxofre, um petróleo pesado. Nós temos um petróleo parecido, nós sabemos qual que é o custo disso. Um Irã livre, um democrático, faria muito mais sentido em termos de oferta global de petróleo. Mas existe um papel importante da Venezuela em relação à China e em relação à Rússia. E de repente, você tendo um impacto direto de um Irã livre, de uma Venezuela livre, não faria muito mais sentido no enfraquecimento econômico da Rússia e em cortar o fornecimento direto à China para, de repente, uma eventual aventura contra Taiwan, do que simplesmente os Estados Unidos querem o petróleo venezuelano, como tem se gritado tanto? Acho que, você já desenhou bem o contexto, né? E a primeira coisa nunca é só um fator, né? Esse é um argumento puramente marxista. Dizer que todas as relações humanas são reduzidas a um objetivo econômico na sua raiz, na sua essência, um argumento puramente marxista. Materialista. Isso. Né? Eu só quero o ganho econômico. E você já identificou, né, Jason? O ganho geopolítico ele é muito maior do que o econômico. E no sentido de que doutrina Monroe, que dizia que as Américas não poderiam servir de base para potências externas. E é isso que está acontecendo dentro da Venezuela. Exatamente. Essa é a razão número 1 para se entrar na Venezuela. Número 1. A Venezuela virou uma base para o Irã, para o Hezbollah, para o Hamas, para a Rússia, para a China, para o Grupo Wagner, para a Guarda Revolucionária. A lista é imensa. E isso não pode acontecer. Não pode acontecer principalmente porque o Trump elenca e define que o hemisfério ocidental, as Américas, é a região mais importante para a segurança nacional americana. E essa é uma grande mudança na história, né? Isso não acontecia desde o século XIX, né? Então, o que nós temos? Esse é o primeiro fator. Eu diria que é o número 1. Além disso, a Venezuela traz um problema de imigração para os Estados Unidos. Ele chegou no poder com uma bandeira anti-imigração, vou resolver a questão da imigração. Então tem que ir na raiz do país que está mais enviando imigrantes. No Brasil, hoje, a nacionalidade de maior número de imigrantes no Brasil passou Portugal, são venezuelanos. Ou seja, 8 milhões de pessoas já saíram da Venezuela e tem mais gente querendo sair. Então isso é um problema. Depois tem o crime organizado, o tráfico de drogas, o terrorismo. Tudo isso já é motivo suficiente além do petróleo. O petróleo, você consegue tangibilizar alguma coisa para justificar essa operação em termos econômicos, porque o Trump é um cara que se preocupa muito com a transação econômica do ganho, do lucro. Eu vou dar resultado para os Estados Unidos. Se é verdade ou não, não importa, mas ele se vende assim por ser um empresário. E aí, acho que você colocou bem, né? Do ponto de vista do petróleo, é muito difícil porque é um petróleo caro. Claro que nós estamos falando do upstream, né, que é a exploração, mas tem o downstream, que aí eu refino. E aí as refinarias americanas até têm uma utilidade para esse petróleo, porque elas foram construídas precisando desse petróleo, antes de vir o xisto e outras coisas que mudou a matriz de petróleo para a refinaria americana. Então, existem algumas possibilidades, mas tudo isso é um negócio econômico. E a empresa, a ExxonMobil, disse, a Venezuela não é investível. Não tem como investir na Venezuela hoje. Porque não vale a pena se ela pode investir na Guiana, que não é um caos e que tem um petróleo muito melhor. Então, não é tão simples só dizer o petróleo, né? É um argumento muito raso, eu diria, mas você colocou bem, tem vários outros contextos e esses contextos, para mim, são mais importantes do que o petróleo. O petróleo está lá, porque a gente precisa
fazer a Venezuela andar e gerar dinheiro. Da onde vai vir o dinheiro da Venezuela? Vamos educar as gerações venezuelanas. Isso vai levar séculos. Então, vai ter que vir do recurso natural. Ele tem esse papel. Professor, mas é também o petróleo. Porque se a gente pega, por exemplo, a entrevista que o Donald Trump concedeu ali com seu primeiro escalão, logo após a prisão do Maduro, ele cita a palavra petróleo mais de 15 vezes. Nenhuma vez ele cita democracia. Nos primeiros dias a gente já viu lá a negociação dos até 50 milhões de barris de petróleo com os Estados Unidos. Não seria só uma coincidência também, né? Então, é interessante você trazer esse ponto, porque muita gente falou disso. Ele citou o petróleo. Ele citou o tráfico de drogas? Ele tem citado o tráfico de drogas para fazer essa operação? Não? Ele minimizou. Porque não. Até a prisão do Maduro, dia da comunicação, ao longo da história, quantas vezes ele falou do tráfico de drogas? Não, muitas vezes. Então, muitas vezes. Mas se ele falou do petróleo e a gente vai levar a fala dele do petróleo a valor de face, valor real, como tangível, ele disse, então essa comprovação que ele quer o petróleo. Aí as outras falas dele, das outras razões por que ele quer, também tem que ser levadas ao mesmo valor, correto? Aqui há quem diga que o assunto, o tema, o fundamento, tráfico de drogas, o narcotráfico, né, aquelas 3 acusações que recaem sobre o Maduro, seria um argumento que daria um salvo-conduto para a ação americana em território venezuelano, que seria o cumprimento do mandado judicial da justiça americana que processa o Maduro por narcotráfico. Tudo bem, e aí mas o ponto tanto que daí, depois da prisão, ele minimiza e reduz a intensidade de acusação, né, de um narcotraficante. Maduro passou a ser um acusado. Explica alguma coisa, não? Não, porque assim, o ponto aqui não é há quem diga que existe uma outra explicação. Há quem diga que existe um monte de outras explicações para o petróleo. O argumento que você trouxe foi, ele falou disso. E essa é uma comprovação que isso é importante. E eu disse, bom, ele falou um monte de outras coisas também. Tanto quanto. Sim. E essas outras coisas também são Teria importantes. Que estar em pé de igualdade. Isso. Esse é o ponto só. Eu não tô achando que o petróleo não serve para nada. O petróleo serve como algo tangível, capaz de você pagar o que os Estados Unidos espera extrair dali, fazer a Venezuela ganhar relevância econômica. Então, o petróleo tem um papel. Pensando nessa doutrina citada aí de guardar territorialmente as Américas, então Cuba estaria na rota dos próximos atos? Com certeza. Há uma possibilidade. Mas não é uma possibilidade de uma intervenção militar, uma operação militar de captura ou prisão. Se a gente... E esse é um erro não seu, mas de todo mundo. Eu me policio para não cometer esse erro. A gente não pode analisar o Trump que tudo que ele fala é blefe ou tudo que ele fala é verdade absoluta e vai acontecer. Se tudo que ele falar é blefe, aí a gente não explica o Irã, não explicação na Venezuela. Se a gente falar que tudo que ele vai fazer é verdade, a gente só consegue explicar poucas das coisas. Então, a gente tem que, cada nova proposta dele, a gente virar e analisar com muita cautela. É blefe ou é verdade absoluta? E assim, não dá para dizer, não dá para responder. Do mesmo jeito que quando ele fala, vou dominar a Venezuela. E isso não é verdade, ele não domina a Venezuela, entende? Então quando ele fala, vou fazer alguma coisa, tipo, o que coisa? Não é a mesma operação de captura do Castro e sequestrar o Castro. Pode ser várias outras coisas. Ele só está dizendo que ele vai fazer alguma coisa. A gente não pode medir, ele vai invadir a Venezuela. Alguma coisa a mais ele vai fazer. Algumas ele já está fazendo, que é um bloqueio naval ao petróleo para chegar em Cuba, e isso vai afetar Cuba. Então, eu diria, Cuba está na lista. Algo será feito. Qual o grau, qual a intensidade, aí é uma outra discussão. A gente não tem elementos para dizer. Eu não acredito que ele fará uma intervenção militar. Seja a captura do Castro, seja a ocupação da ilha, não acredito nisso.